Nós vamos estudar a trigonometria no triângulo retângulo, aplicada na decolagem de uma aeronave. O ângulo de subida, ele é formado entre a trajetória ascendente da aeronave e a linha horizontal. Nós iremos aplicar as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente para determinar tanto a altura quanto a distância horizontal, que é percorrida por um avião que possui um ângulo de subida de 15 graus. Para se conhecer onde se aplica a matemática, não sai daí que você vai descobrir. Olá, pessoal! Estamos de volta para falar de uma aplicação bem legal que envolve o assunto de trigonometria no triângulo retângulo, que é a decolagem de um avião. Nós vamos inicialmente definir o que é ângulo de subida, que é aquele ângulo formado entre a trajetória ascendente, ou seja, o avião está lá subindo, e a linha horizontal. Nós vamos representar esse ângulo pela letra grega alfa, ok? E vamos considerar que esse ângulo vai ser de 15 graus com a horizontal, ok? E que esse avião está decolando de um aeroporto e sobe segundo um ângulo constante. Observe aqui nesse triângulo ao lado, nós vamos considerar que ele percorreu uma distância de 2 quilômetros e o nosso alfa é igual a 15 graus, deixar aqui na tela. Nós vamos querer encontrar duas medidas que são desconhecidas, que seria a altura que esse avião se encontra do chão, do solo, e a distância horizontal percorrida, que nós vamos colocar aqui a letra X para representar, ok? Nós vamos precisar de três razões trigonométricas que vocês estudam no ensino fundamental. A primeira razão é conhecida como seno, seno do ângulo alfa, que é dada pelo cateto oposto, que nós chamamos aqui de CO, dividido pela hipotenusa. Considerando que esse triângulo aqui é retângulo, nossa hipotenusa é 2 quilômetros. Observe que só existe hipotenusa para triângulos retângulos. Posteriormente, estaremos estudando outras aplicações de triângulos. Quando ele não for retângulo, em geral, utilizamos a lei dos senos e a lei dos cossenos. Uma dica aí para saber a hipotenusa é que ela está sempre oposta ao ângulo de 90 graus, uma vez que é o maior lado. Então, em relação ao ângulo alfa, nós vamos ter o cateto oposto, que é H, e o cateto adjacente, que é aquele que está junto ao ângulo, que nós vamos representar aqui por X, ok? Que vai ser a razão cosseno dada pelo cateto adjacente, que é X, dividido pela hipotenusa, que no nosso caso aqui é 2, e por fim, a última razão trigonométrica, a tangente do ângulo alfa, que é dada pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Observe aqui que não entra a hipotenusa na tangente, poderia também ser dada pela razão entre o seno do ângulo alfa dividido pelo cosseno do ângulo alfa. Nós vamos precisar de uma calculadora científica para determinar o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo de 15 graus. É muito comum se utilizar os ângulos de 30, 45 e 60, uma vez que são ângulos notáveis, a gente já sabe o valor deles, mas na vida real pode ser utilizado qualquer ângulo. Você pode utilizar uma tabela, que em alguns livros está lá no final, os livros mais antigos, mas hoje em dia a gente pode obter facilmente essas razões a partir de uma calculadora científica. Observe aqui que temos a tecla seno, cosseno e tangente, ok? O seno é abreviado aqui como sin, devido ao inglês, mas nós vamos utilizar aqui o seno de alfa, ok? Se você tecla lá na tua calculadora o seno de 15 graus é 0,2588, nós vamos utilizar 4 casas decimais para dar uma precisão maior aqui nesse problema. O cosseno de 15 graus, que é 0,9659, e por fim a tangente de 15, que é 0,2679. Nós poderemos também arredondar para 3 casas ou 2 casas, mas vamos insistir aqui em trabalhar com 4, que nos dá uma precisão melhor. Então, o seno de 15 graus nesse triângulo é dado, como nós falamos, pelo cateto oposto, que é H, ok? Dividido pela nossa hipotenusa, que é 2 quilômetros. Se nós substituirmos o valor do seno de 15, que é 0,2588, e fizermos essa proporção aqui, meio pelos extremos, nós vamos ver que o valor de H é 2 vezes o seno de 15.
ok? Como seno de 15 é 0,2588, você pode fazer esse produto que vai encontrar uma altura de 0,5176. Então, esse avião vai estar a uma altura de 517,6 metros do solo. Nós multiplicamos aqui por 1.000, uma vez que 1 quilômetro é equivalente a 1.000 metros, ok? Então, esse avião já vai estar começando aí a ganhar uma altitude maior. Observe um detalhe aqui, que esse ângulo de 15 graus é muito utilizado em decolagens, mas existem outros ângulos, dependendo do objetivo aí da decolagem. Muitas vezes tem um obstáculo que a gente vai falar já já, então esse ângulo tem que ser aumentado para ganhar uma altura mais rápido. E também esse ângulo pode variar. A gente manteve constante nesse trecho de 2 quilômetros, mas pode ter uma variação. Geralmente começa em 15 e pode ir reduzindo também aí ao longo do tempo. Nós vamos utilizar a tangente para determinar o valor de x, mas também poderíamos utilizar o cosseno de 15. Nós vamos dar preferência aqui à tangente, uma vez que a tangente de alfa é dada pelo cateto oposto, que é h, dividido pelo cateto adjacente, que é x, ok? Se nós multiplicarmos meio pelos extremos, nós vamos ter que h é igual a x vezes a tangente de 15 graus. Nós já temos aqui o valor da tangente de 15 e temos também o valor de h, que nós calculamos anteriormente. Para determinar o valor de x, nós vamos dividir aqui o h pela tangente de 15 graus. Uma vez que está multiplicando aqui, vai passar dividindo. Logo, o valor de x vai ser 517,6 dividido por 0,2679. Nós já vamos utilizar esse valor em metro, ok? Então, a distância horizontal percorrida vai ser de aproximadamente 1.932 metros, ok? Então, você pode estar utilizando aí a tua calculadora ou fazendo os cálculos aí manualmente para verificar esse resultado. Agora, observe nessa imagem que poderíamos ter um avião decolando e certo obstáculo à frente, como a gente vai mostrar nessa animação. Então, observe aí que nessa decolagem, a gente quer que o avião passe longe desse obstáculo para evitar uma colisão. Então, muitas vezes entra aí o conceito de velocidade do melhor ângulo de subida, que é uma velocidade que possibilita um maior ganho de altitude na menor distância horizontal percorrida em relação ao solo. Então, o que é que a gente faz? É determinado um ângulo de subida, ok? Que é um valor maior na decolagem. Para quê? Para que ele consiga ganhar uma maior altitude numa distância horizontal menor. O objetivo aí é evitar a colisão com algum tipo de obstáculo, ou seja, como nós colocamos aqui na tela, livrar obstáculos. Observe aí novamente o vídeo. Então, dependendo da situação, nós vamos procurar aí um melhor ângulo de subida. Vou deixar no detalhe aqui essa cabine de avião, que normalmente nele tem marcado lá a velocidade de melhor ângulo de subida para determinada aplicação. Lembrando que esses ângulos, essas velocidades, dependem do tipo de aeronave, da massa, do transporte, se está levando carga, ok? Então é algo bem específico, a gente quer dar uma visão bem geral aqui. A gente só quer deixar claro aqui que existe um melhor ângulo de subida que, dependendo da aplicação, vai evitar a colisão com alguns obstáculos, ok? Nós vamos agora mostrar uma decolagem real. Antes disso, eu queria deixar claro que numa aplicação tão simples, a gente utilizou tantos assuntos aí da matemática básica, como as operações aritméticas fundamentais, vimos as razões trigonométricas, que seria um assunto também de razão do curso fundamental. Quando a gente tem duas ou mais razões, temos uma proporção. Então, nós fizemos lá meio pelos extremos, utilizamos a trigonometria no triângulo, nesse caso específico, um triângulo retângulo, e conceitos básicos da geometria de ângulo e triângulo. Observe que um ângulo de 15 graus é um ângulo agudo, ou seja, um ângulo menor que 90 graus, e fizemos a conversão de unidade de medida de quilômetro para metro, 1 quilômetro igual a 1.000 metros. Então, vamos lá, vamos ver essa decolagem aí. Show de bola, né? E para quem diz que a matemática não se usa, se liga aí que nos próximos vídeos
Você vai continuar a descobrir. Eu gostaria que você deixasse nos comentários aquilo que mais chamou tua atenção nessa aula. Aproveita, deixa uma dúvida ou um assunto da matemática que gostaria de conhecer sua aplicação. Eu vou encerrar citando a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Selá, forte abraço, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.